de Cristo governa o pecado. Na Aliança FM, mensagem do dia. Sabe, essa semana, essa mensagem veio muito forte no meu coração, porque não vai ser simplesmente uma mensagem, vai ser um alerta para todos nós. Começa comigo e eu quero compartilhar, eu quero repartir esse alerta da palavra do Senhor para todo mundo que vai acompanhar essa mensagem. E o máximo de pessoas que você puder compartilhar, compartilha. A maior mentira que o pecado conta. Existe uma mentira que o pecado conta para todas as pessoas no mundo, e ela quase nunca é percebida no início. A mentira é simples: você está no controle. E talvez seja por isso que tantas pessoas entram em caminhos perigosos sem perceber. Ninguém planeja destruir a própria vida. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou me afastar de Deus. Ninguém decide de uma vez só abandonar tudo aquilo que sabe ser correto na vida. O problema é que o pecado raramente entra pela porta da frente. Ele entra aos poucos, disfarçado, silencioso, sorrateiro, quase sempre parecendo inofensivo. Uma escolha, depois outra, uma concessão, depois outra, uma pequena mentira, uma fofoca aparentemente inocente, uma conversa que não deveria existir, ou aquele hábito que começa como diversão, uma atitude que parece não fazer mal a ninguém. E pouco a pouco, aquilo que parecia pequeno começa a crescer. É exatamente por isso que a palavra de Deus nos alerta tantas vezes. Em Cantares capítulo 2, versículo 15: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. Não eram os grandes animais que destruíam a plantação, eram as pequenas raposas, os pequenos ataques, os pequenos descuidos, as pequenas concessões. Porque quase ninguém cai de uma vez só. As quedas começam muito antes. Começa quando a gente para de vigiar. Quando começamos a negociar com aquilo que Deus já deixou claro na sua palavra. Quando passamos a chamar de normal aquilo que Deus chama de perigoso. A Bíblia diz lá em Romanos 6, versículo 16: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Sabe o que Paulo está dizendo nesse versículo forte? Que aquilo que a gente controla hoje pode acabar nos controlando amanhã. Essa é uma grande armadilha. O ser humano acredita que tem domínio absoluto sobre tudo, e não tem. A realidade é que muitas pessoas estão presas sem perceber. Presas ao ressentimento, presas à pornografia, presas a vício, à fofoca, à mentira, presas ao orgulho, à necessidade de aprovação dos outros, presas a hábitos que começam pequenos e hoje exercem domínio sobre suas vidas. E muitas vezes as pessoas nem percebem isso. Jesus falou sobre isso em João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo, eu sei, uma palavra forte. Ninguém gosta de pensar em si mesmo dessa forma, mas é exatamente assim que o pecado funciona. Primeiro ele convida, depois ele prende. Primeiro ele promete prazer e depois ele cobra um preço por isso. Primeiro parece liberdade e depois se transforma numa prisão. E talvez o maior perigo dos nossos dias seja justamente esse. Não estamos vivendo numa época em que o pecado se esconde. A gente está vivendo uma época em que ele é celebrado. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Aquilo que antes envergonhava, agora diverte. Aquilo que antes preocupava, agora é normalizado. Aquilo que antes era combatido, agora é incentivado por muitos. E o coração humano vai se acostumando, pouco a pouco, sem perceber. Até quem já não sente mais incômodo, já não sente mais culpa, já não sente mais necessidade de mudar, se acomoda. A palavra de Deus continua sendo a mesma, mas o que muda são as nossas atitudes, os nossos pensamentos. A gente se deixa contaminar pelo mundo e continua fazendo o que o mundo faz, não o que a palavra reprime. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra não foi dada para nos destruir, ao contrário, ela foi dada para nos despertar. Foi dada para mostrar aquilo que a gente não quer enxergar. Foi dada para revelar áreas da nossa vida que precisam ser entregues ao Senhor. Porque Deus não aponta o pecado para humilhar ninguém de maneira alguma, Ele aponta porque ama.
Um pai, quando corrige, só quer o bem do filho. É isso que Deus faz. Ele deseja nos libertar. Ele deseja restaurar. E, acima de tudo, nos salvar. Talvez hoje você esteja ouvindo essa mensagem pensando, mas eu ainda consigo parar quando eu quiser. Doce mentira. Essa é exatamente a frase que muitas pessoas disseram antes de perder o controle. É só mais um gole, é só mais um trago. Por isso a pergunta de hoje não é o que eu estou fazendo comigo hoje. A pergunta é, onde isso está me levando? Toda escolha que você fizer na sua vida possui uma direção. Toda semente produz uma colheita. Todo o caminho conduz a algum lugar. E a boa notícia do evangelho hoje é que ninguém precisa permanecer escravo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Sabe quem fez isso por mim e por você? Jesus. Jesus nos libertou do pecado. Cristo não veio apenas perdoar pecados, veio libertar pessoas, quebrar correntes, restaurar vidas. Veio oferecer um novo caminho, uma nova direção. Por isso, se o Espírito Santo está mostrando alguma área que precisa ser entregue hoje, não ignore a sua voz, não. Pega essa mensagem de hoje, traz para a sua vida, ouça novamente, não endureça o seu coração, porque amanhã talvez essa corrente esteja mais forte. Só que hoje é dia de graça. Dia da graça e a misericórdia que é derramada sobre a sua vida e a minha. Hoje ainda é dia de arrependimento, ainda é dia de mudança. E quando a verdade de Deus entra em uma vida, aquilo que parecia impossível de vencer começa a perder força. Porque onde Cristo governa, o pecado já não tem a última palavra. Só Deus sabe a hora e o dia que o filho vem gemidos seus. Se de repente o tempo dessa canção, alguns minutos fosse tudo. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación.